Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio mais uma vez poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs nesta manhã. E hoje eu quero falar a respeito de um personagem bíblico não muito conhecido, não muito falado, que é o Terá. Terá, que foi pai de Abrão, Naor e Harã. Esse primeiro nós conhecemos bem, o Abrão, posteriormente chamado de Abraão. E um texto que conta um pouquinho da história do Terá está contido em Gênesis, capítulo de número 11, e eu quero ler com os irmãos do versículo de número 27 até o versículo de número 32. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá, veja bem agora, Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Terá pegou a sua família, partiu da sua terra natal com destino à terra de Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram ali. Harã era uma cidade entre a Ur dos Caldeus e a Canaã. Então o Terá ele parou nessa cidade de Harã e se estabeleceu ali. Terá viveu 205 anos e morreu nessa cidade de Harã. Eu quero falar nessa manhã com vocês a importância de seguirmos em frente, a importância de cumprirmos até o fim o chamado que Deus nos dá. Nós entendemos, diante desse texto, analisando um pouco esse texto, que Terá, possivelmente ele recebeu o mesmo chamado que Abraão, talvez não a mesma promessa, porém o mesmo chamado, porque a Bíblia ela nos relata que ele saiu da sua cidade, da sua terra natal, também com destino a Canaã. E a Bíblia nos conta que ele, ao invés de seguir em frente, de completar o seu percurso e chegar até a terra de Canaã, ele parou no meio do caminho. Ele parou ali na terra de Harã e ali ele se estabeleceu. Inclusive, foi nessa terra que ele morreu. A história posterior a isso nós conhecemos bem. Abraão também recebe o mesmo chamado. Então ele sai da sua terra também, porém ele não para no meio do caminho. Ele chega até a terra de Canaã e ele se estabelece na terra de Canaã. Por isso, nós vemos o Abraão, ou o Abrão, posteriormente Abraão, marcando, gravando o seu nome na história. Ou seja, Deus ele é chamado na Bíblia como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque o Abraão ele não parou no meio do caminho. Talvez se o Terá também tivesse insistido, tivesse sido um pouco mais forte, tivesse tido seus objetivos um pouco mais firmes, ele teria chegado na terra de Canaã. Talvez o próprio texto bíblico fosse diferente. Talvez nós, a partir da Bíblia, pudéssemos conhecer Deus como Deus de Terá, Abraão e Isaac, quem sabe. Porém, o Terá, ele não escreveu o seu nome na história como o seu filho Abraão, porque ele parou no meio do caminho. Quero dizer para vocês que todos aqueles que param no meio do caminho não escrevem o seu nome na história. Meu irmão, quer ser uma pessoa de sucesso, e quando eu falo sucesso, eu observo a palavra de Deus, quer ser uma pessoa próspera, quer ser uma pessoa abençoada por Deus,
Não pare no meio do caminho. Todos aqueles que param no meio do caminho não conseguem alcançar o objetivo, não conseguindo alcançar o objetivo, deixa de escrever o seu nome na história. Está aqui o exemplo de Terá, pequeno registro bíblico, porém nós vemos realmente o seu filho, o Abraão, mudando a história e sendo pai de multidões. Não desista, por mais difícil que seja o caminho, não pare, vá até o fim, leve o objetivo e o sonho que Deus tem te dado até o fim, e você vai ver quantas bênçãos Deus não vai derramar sobre você e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia.